função PROC-V, de longe, é a função mais amada. Depois da função soma, talvez o PROC-V seja a função mais usada, mais conhecida. Para ter uma ideia, eu já vi alguns anúncios de vaga de emprego que um dos requisitos do candidato é o domínio da função PROC-V. Mas o PROC-V ele esconde algumas armadilhas, também tem algumas limitações. Então a dica que eu te dou hoje, talvez pode parecer estranha, possa te surpreender, mas a dica é: pare de usar o PROC-V hoje mesmo. Através desse vídeo eu vou demonstrar quais são algumas das armadilhas. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de exemplo chamada Contoso, uma empresa fictícia da Microsoft, e esses dados são fictícios, você pode baixar esse banco de dados gratuitamente na internet. Então, eu vou usar ele como exemplo. Então, aqui a gente tem uma tabela chamada vendas, outra produtos, outra categoria, subcategoria, também loja e assim por diante. Então, imagine que nessa tabela de vendas, eu desejo aqui algumas informações. Por exemplo, eu tenho a chave do produto. Em nenhuma coluna aqui eu tenho o nome do produto ou a descrição desse produto. Eu tenho isso em outra tabela aqui chamada produtos. Então eu vou fazer um PROC-V. Vou adicionar aqui uma coluna nova e aqui eu vou tentar trazer o nome. Então, PROC-V. Vou buscar através dessa chave, então aqui eu vou já aplicar o F4, para poder travar essa célula, ponto e vírgula, vou na tabela de produtos, vou selecionar aqui um intervalo, até lá a última linha, também já vou usar o F4 para travar esse intervalo, e a informação que eu preciso está aqui na segunda coluna, então, número 2, ponto e vírgula, falso, porque eu quero a correspondência exata. Então, está aqui o nome do produto, a descrição do produto. Vamos conferir? Então, aqui o produto número 1 é o 512 USB Drive. Então, produtos, vamos lá no começo da tabela, produto 1, Contoso 512 MB. Parece que está um pouco diferente, né? Será que deu problema no PROC-V? Não, o problema está aqui, ó. Entre a coluna A e a coluna C tem a coluna B, que está oculta. Então, na verdade, quando a gente colocou lá no PROC-V a coluna 2, ele está pegando aqui. Ainda que a coluna está oculta, ele está pegando daqui. Então, o certo seria, se eu quero o nome do produto, é a coluna 3. Então, agora a gente vai conferir lá. O nome do produto é a coluna número 3. Essa é uma armadilha. Outra armadilha do PROC-V é que, vez ou outra, depois de um dia, de uma semana, de algum tempo, essa tabela de produtos ela pode ser alterada. Vamos imaginar, por exemplo, que aqui, essa coluna, onde está na coluna D, ela mude de lugar. Que por um acaso ou foi acrescentada ou foi mudado de lugar. Eu vou colocar aqui. Isso também afeta a PROC-V. Vamos ver lá. Ó. Então, aqui está pegando a coluna número 3. Então, agora a coluna número 3 é essa. Se eu mudar aqui de posição, ele vai pegar a coluna 3. Então, vamos colocar... Agora a coluna 3 é essa coluna, que não é a descrição do produto que a gente está buscando. Então aqui foi afetado. Então, eu tenho que mudar obrigatoriamente aqui a posição para que venha o nome do produto. Essa também é uma armadilha. Uma terceira armadilha que eu posso dizer assim é com respeito aos tipos de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de categorias, outra panelinha aqui com a subcategoria. Então, imagina que eu tenho aqui o código da categoria, eu quero trazer essa informação para uma coluna aqui. Então, vou mudar aqui para a coluna B, e eu tenho aqui a chave da categoria, então eu vou buscar aqui nessa tabela de categoria.
Vamos dar um PROC-V. Eu vou buscar essa informação, F4, na outra tabela, na tabela de categorias. Dá F4 aqui para travar o intervalo. A informação que eu quero está na coluna 2 e falso porque eu quero correspondência exata. E agora, ó, deu erro. Meu PROC-V deu erro. ND. Então, vamos conferir. Categoria código 1. Eu vou lá, categoria código 1. Tá aqui, mas por que não trouxe a informação áudio? Opa! Tá vendo aqui no cantinho esquerdo tem um sinal verde e aqui o Excel já me deu um alerta. Número armazenado como texto. Então é isso. Aqui, apesar de ser um número, ele está armazenado como texto. Nesse caso aqui da subcategoria, esse número é número mesmo. Vamos conferir? Eu posso aqui colocar uma função chamada número. A resposta é verdadeiro. Vamos aqui na categoria. E aí eu vou perguntar para o Excel. É número aqui? Igual. É número essa célula? Falso. Bom, mas se não é número, então é texto. Então vamos perguntar para o Excel. Igual. É texto? Essa célula? Verdadeiro. Então aqui, apesar de ser um número, ele está armazenado como texto. Por isso o PROC-V aqui não funcionou. Então se a gente for nessa opção converter em número, aqui já mudou, né? E meu PROC-V agora está funcionando. Então precisa nas duas tabelas, a informação que coincide nas duas tabelas, ela precisa ser do mesmo tipo. Então o PROC-V não vai funcionar. Se um for texto e o outro for número, o PROC-V não funciona. Outra armadilha também do PROC-V é que a informação que eu preciso, a informação que eu desejo, ela necessariamente, na tabela procurada, tem que estar à direita do que eu chamo de coluna 1. Então, vamos citar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a chave da loja. Eu quero saber que loja que é essa. Eu não quero tratar como número, eu quero fazer um PROC-V aqui da loja. Tem uma outra tabela aqui chamada lojas. Eu quero trazer essa informação para cá. Eu vou dar o meu PROC-V dessa chave, F4, ponto e vírgula, vou lá na tabela de lojas, vou selecionar aqui essas duas colunas, vou travar o intervalo, ponto e vírgula, agora tem aqui a armadilha. Por quê? Se a gente observar, eu tenho duas colunas, uma com o nome e outra com a chave. A chave eu já tenho na tabela de vendas. A informação que eu quero é essa informação aqui, ó, o nome da loja. Então, qual que é o número que eu vou colocar aqui em cima? Número 1 ou número 2? Se eu colocar o número 2, eu já tenho essa informação lá. Ah, então é o número 1. Já te adianto, isso não vai funcionar. Se eu colocar aqui o número 1, fechar, deu ND. Por quê? Eu não consigo trazer a informação que está à esquerda. Então, essa informação que está na coluna B é a informação que coincide, que está nas duas tabelas. Essa é a informação que coincide. Então, essa informação que eu desejo agora, que é o nome da loja, ela obrigatoriamente ela tem que estar ao lado direito da coluna 1. Então, vamos trocar aqui. Então, vamos colocar ela do lado direito. Vamos fazer de novo o PROC-V. Aqui, como ele está trazendo já a coluna 2, a coluna 1, vamos alterar para a coluna 2. Não funciona. Então, vamos começar desde o começo. PROC-V, M2, F4.
E aí agora vamos lá na tabela de loja. Vou selecionar todo esse intervalo, F4, ponto e vírgula, coluna 2, falso. Agora eu consigo trazer o nome da loja. Em alguns casos, talvez você não vai conseguir trazer ou mudar a coluna que você precisa. Talvez isso já venha disponibilizado, essa coluna, no local em que está. E você não pode, não tem como mudar ela de posição. Então, nesse caso, o PROC-V não vai te ajudar. Por isso eu deixo a dica. Pare de usar o PROC-V hoje mesmo. Ah, mas então como que eu posso fazer? Ah, eu preciso da resolução aqui do meu problema. Você está falando que não posso usar o PROC-V, então como que eu posso fazer? Durante muitos anos eu usei a combinação das funções índice e corresp para atender essa necessidade. Mas agora, recentemente, em outubro de 2019, foi disponibilizada a função PROC-X. Então, a minha recomendação, pare de usar o PROC-V e tente dominar a função PROC-X, que tem muito mais possibilidades. Ah, mas Flávio, então me ensina a usar essa função PROC-X? Se você tem esse desejo, deixa aqui nos comentários desse vídeo que você quer ver um vídeo sobre essa função. Se você gostou, clique no botão gostei, assim eu vou saber quantas pessoas se interessam por esse tipo de conteúdo. Também se inscreva no canal para saber quando vai estar disponível um novo vídeo. Também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que acha que é avançado só porque domina o PROC-V.